Após o julgamento, a família da vítima ficou inconformada porque os acusados pegaram uma pena de apenas 5 anos de prisão. Isso acontece porque os jurados entenderam que os corintianos agiram sob forte emoção e mataram o palmeirense porque haviam sido provocados. Nesse caso, a lei prevê uma punição mais branda do que em crimes hediondos e por isso eles vão recorrer em liberdade. Achei horrível, eles tinham que ser condenados, porque eles vão ficar semiabertos em liberdade. E meu filho? Quem traz meu filho de volta? Pois é, né? Como vai explicar isso para uma mãe? Quem vai explicar melhor para a gente o porquê dessa condenação, que é considerada branda, que a gente acabou de ver na reportagem, é o advogado e criminalista, também professor de Direito Penal, Leonardo Pantaleão. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Edição das 4. Bom, professor, a gente viu o nosso repórter trazendo aqui essa informação de que essa condenação, que muita gente considera branda, ela é um problema de júri popular? É isso, professor? Na verdade, o que tem que ficar considerado é o seguinte: o crime doloso contra a vida, como por exemplo o homicídio, desde que praticado de maneira intencional, ele é de competência do tribunal do júri. Por conta disso, todos os elementos que envolveram essa situação, como já foi apresentado na própria matéria anterior, são considerados pelo Conselho de Sentença para verificar se houve ali a influência de fatores externos ou não, o que, dependendo do que ficar caracterizado, vai refletir, sem dúvida alguma, inclusive na fixação da pena por parte do magistrado. Mas em relação especificamente ao júri popular, como é que entra aí nessa história toda? O júri entra exatamente por isso, porque como nós estamos diante de um crime doloso contra a vida, que é o caso de um homicídio doloso, por exemplo, então o júri necessariamente, por disposição constitucional, é quem delibera o destino daquelas pessoas acusadas. Então, diante desse cenário, é que tudo foi apresentado ao Conselho de Sentença, que é composto por pessoas leigas, né, pessoas do povo, que julgam os seus pares, e então, após ouvirem tanto a argumentação da acusação quanto da defesa, entenderam por bem concluir que, de fato, naquele cenário teria ocorrido uma situação de uma injusta provocação por parte da vítima e, consequentemente, esta injusta provocação teria feito com que os agressores fossem dominados por um sentimento de uma violenta emoção e, por conta disso, praticado o crime. Então, essa foi a interpretação que os jurados acabaram concedendo ao caso concreto. E aí, quando os jurados têm esse tipo de interpretação, o juiz não pode mudar. O juiz, ele dá a pena, mas ele tem que seguir a interpretação dos jurados. O jurado, na verdade, ele tem a soberania dos vereditos, ou seja, no que se refere aos crimes de competência do tribunal do júri, o papel do juiz é simplesmente de fixar a pena ou absolver na medida do entendimento do jurado. O juiz não pode, por exemplo, discordar do entendimento do jurado e se insurgir contra ele, por exemplo, impondo uma condenação sem o reconhecimento desse privilégio, porque, tecnicamente, isso que foi reconhecido pelos jurados é uma causa de privilégio que enseja uma diminuição de pena. Então, o juiz não poderia, em hipótese alguma, uma vez reconhecido isso pelos jurados, ignorar essa situação e não considerá-la no momento de fixar a dosimetria da pena. No caso específico desse julgamento, cabe recurso ainda ou não mais? Cabe, sem dúvida alguma, cabe recurso, porque o Ministério Público, ou até mesmo a própria acusação, eles podem ser claros no sentido de buscar que o segundo grau de jurisdição, que o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, venha a entender, no caso da acusação, que os jurados eles decidiram com base absolutamente em fatos, em provas contrárias àquilo que consta nos autos do processo. E a defesa, por sua vez, também pode eventualmente se tornar uma parte recorrente de tentar buscar a pena ou eventualmente isentar algum deles de responsabilidade ou algo do gênero. Então isso pode acontecer e vai certamente acontecer desdobramentos em instâncias superiores. Professor, esse julgamento, essa condenação pode abrir o que a gente chama de jurisprudência para casos semelhantes? Na verdade, essa ideia da violenta emoção, ela não é nenhuma questão de jurisprudência, ela já está prevista na própria lei. O próprio dispositivo penal que trata do delito de homicídio, ele expressamente indica uma possibilidade de causa de diminuição de pena quando ficar caracterizado que os agentes assim se comportaram por conta de uma injusta provocação.